eu não sou ninguém. Ai, que saudade. Salve, gente minha. Eu sou Cláudia Rick e estou gravando para vocês aqui de Madrid, terminando esses encontros com os especialistas de uma graduação, uma formalização do meu trabalho, do meu estudo em saúde mental, da superação, né, dos sobreviventes. Eu que estou na resiliência há tantos anos, essa esponja e essa volta por cima que tem estrutura, que tem etapas. E no assunto do abuso narcisista, como eu estou chamando hoje, o narcisista tem jeito, né? Eu não atendo cluster B de maneira geral, é muito difícil essas pessoas que desenvolveram uma desordem de personalidade, porque sofreram abusos, porque sofreram confusões, porque tiveram circunstâncias extremas para chegar a isso, desenvolveram jogos de tamanha natureza que elas não conseguem ir à terapia e não fazer jogo, desregular. O que acontece é que elas acabam desregulando o próprio terapeuta, acabam desregulando a família. Se é terapia de casal, elas usam isso para fazer a triangulação, o mentir, roubar, trair, o retirar-se, o negar, o fazer mistérios, o vitimar-se. Tem um composto todo dos cluster B, que em outros vídeos meus vocês já tiveram a chance de ver ou podem procurar, que torna muito difícil a relação, né? Mas eu tive em Londres com Sam Vaknin e incluí na live dessa semana algo que eu queria recortar aqui sobre a diferença do suprimento narcisista, que é quando o narcisista quer ser confirmado, reafirmado. Lembra, ele se apaixonou pela própria imagem, ele precisa ser incensado, ele tem um senso de superioridade. Qual é a diferença desta nutrição narcisista para a validação do índice de referência externo, quando a gente quer ser validado, parabéns, estrelinha, muito bem, né? De pessoas que podem ser emocionalmente saudáveis, mas têm um índice de referência externo, alto C do método Quantum, ou pessoas que até podem ser codependentes e ter síndrome de bons meninos e ter uma dificuldade de ter um índice interno, né? Qual é a diferença de uma coisa e outra? E eu gostei muito da resposta do Sam Vaknin, a qual eu vou, nessa graduação, nessa conclusão de 2 anos de estudo, com a minha certificação, pretty much, ajudando sobreviventes. A resposta dele foi bastante importante. Então, a primeira coisa quando a gente fala do narcisista do suprimento narcisista, esse é um nome que o próprio Sam Vaknin cunhou há mais de 20 anos atrás na obra dele, que é o Auto-Amor Maligno, Narcisismo Revisitado, ainda só em inglês, em que este suprimento é uma forma de validação externa, mas a questão é que o narcisista, ele não está nem aí com você ou com o outro, né? Ele quer que você diga que ele é o máximo, que ele é bonito, que ele é o melhor, que você o ama, que ele é amado, que ele é sensual, que ele é gostoso, que ele é especial, mas ele não tem vínculo com isso, ele só se nutre disso, é um vampirismo mesmo, né? Porque se uma fonte de suprimento narcisista acaba, ele busca outra. Às vezes ele tem uma fonte básica de suprimento narcisista, digamos, numa relação profissional ou na beleza física, quando o narcisista, lembra, o Narciso se apaixonou pela própria imagem no lago e ele sai defendendo essa imagem, mas ele não tem plug com essa imagem no selfie verdadeiro, que é a criança divina, a criança original, os sentimentos. Aí começa a ver algo assim, são pessoas que vão ficando estranhas, elas não têm remorso, elas não pedem desculpa. Se pedem também faz parte de um drama, mas não é sincero, não é uma pessoa que é capaz de se repensar. Para alguém ser diagnosticado narcisista, atenção, é preciso ter de 5 a 7 traços dos 9 itens que tem uns checkbox para a gente ter um diagnóstico. Isso tem que ser feito por um profissional, a gente não pode sair falando, o fulano tem desordem narcisista. A gente pode ser narcisístico e ter alguns egoísmos, e ter algum senso de superioridade auto-intitulado, e ser um pouco fake, ter uma imagem, mas não ser aquela imagem. E a gente tem que trabalhar para crescer e ter consciência. Sobretudo o cluster B, a desordem de personalidade é um defeito de amadurecimento. São pessoas que não amadurecem, são crianças que vão ficando perversas, né? Porque ao longo da vida você amadurece. Por que você amadurece? Pela experiência, pelos anos, porque você aprende com os erros e com os acertos, pelos traumas, a gente vai amadurecendo e aprendendo a lidar com a vida. Um narcisista não amadurece. E ele precisa de um suprimento para confirmar aquela imagem lá do lago.
existe algo chamado ferida narcisista. Se ele não tiver esse suprimento, ou se você confrontá-lo e exigir responsabilidade, accountability, como é isso, você responder por isso, quais as consequências, preste contas de qual é a sua participação nisso, então tem algo que se chama ferida narcisista. Eles vão atrás de você, eles vão atrás de sangue, eles não admitem, né? E não tem isso de ter um remorso, de se repensar. Se você tem traços narcisísticos, it's okay. Mas se você é capaz, tem gente que é super arrogante, tem essa coisa de cima para baixo, não consegue lidar no ombro a ombro, ter essa naturalidade, ou se repensar, ou ter remorso, ou ser razoável, né? Pensar, bom, de vez em quando eu posso estar errado. A gente tem um pouco desses traços. Se você é narcisístico, tem traços narcisísticos, mas consegue se repensar, no problem, porque faz parte, você vai amadurecendo, né? Uma desordem narcisista é muito séria e a pessoa não consegue, ela precisa de suprimento narcisista. E ela não está nem aí com a fonte é só a fonte. Se o trabalho não está funcionando, ou a beleza física não está funcionando, use o relacionamento afetivo, diga que eu sou o máximo, me confirme, me conforte, me garanta, me assegure. E este é o suprimento narcisístico. E qual é a diferença para validação de pessoas normais ou de codependentes ou de pessoas que têm um índice de referência externo muito grande? A gente, quando fica precisando muito que o universo diga que a gente é legal, ou que tem horror de desagradar alguém, ou que tem muito medo de alguém ficar bravo com a gente, e de ser confrontado, porque a gente tem flashbacks de que a gente vai ser deixado à beira do caminho, que a gente vai ser amado, que a gente vai ser o lixo do mundo. Porque a gente tem alguns traumas, algumas situações emocionais de estresse pós-traumático complexo, ou seja, emoções que se repetiram. Então a gente precisa dessa validação externa. Como eu quero ser querido, como eu quero ser querida, como eu quero que você acredite em mim, eu goste de mim, não fique bravo comigo, não me disfarça, né? E aí eu também preciso da validação externa. Mas nesse caso, o Sam Vaknin me respondeu que a pessoa está na relação. Eu quero a validação do outro, mas eu quero dar alguma coisa em troca. Ele até brinca que os codependentes são clingy, né? São pedintes. Eu brinco nas minhas lives sobre o mendigo que a gente carrega, né? Mendigo que a gente carrega, qual é o sentido da relação? Você está comigo, não está comigo? Como nós vamos fazer? No sentido da validação externa, você está buscando a relação, o outro importa. O narcisista nunca vai querer discutir relação, ele vai dizer, what the fuck? What are you talking about? E acho que essa é uma diferença muito importante. Eu não atendo cluster Bs, acho muito difícil fazer isso, acho até uma irresponsabilidade fortalecer pessoas que vão usar recursos para mentir, roubar, trair, para manipular, apertar os botões dos outros, porque tem profunda dificuldade, não há dúvida. Até o presente momento, a gente não conhece no mundo clínico internacional maneiras de essas pessoas de verdade superarem e se curarem. O Richard Grannon diz, bom, não sei se você der ayahuasca, se for um caminho espiritual, pode haver. Eu não conheço e não estou talhada para fazer esse tipo de atendimento. O Sam Vaknin acaba de desenvolver uma terapia para atender narcisistas, cluster B, borderlines, pessoas que realmente desregularam, que ele chama de terapia fria, que é uma forma de ajudar essas pessoas, talvez não fazer toda a transformação e assunção de si que você imagina que alguém em terapia quer, não, essa gente não quer, talvez não consiga, mas é possível ajudar a corrigir na base do comportamento de uma maneira mais superficial para reduzir o estrago que essas pessoas fazem na sociedade, nos filhos, nas esposas, nos maridos. 80% de cluster B são homens na estatística mundial, que são 15%, o cluster B, que é o grupo B do DSM-5, de desordem de personalidade, pega 15% da sociedade. E que nem diz a minha irmã dos Estados Unidos, ela falou, bom, mano, se uma pessoa tem um câncer, pode ser 15% da sociedade, mas virou a vida inteira dela. Se você está numa relação com um narcisista, você está numa relação de abuso, isso passa a assumir a sua vida inteira e desregula para valer. As pessoas, as vítimas ou sobreviventes, têm dúvida do próprio nome no fim do dia, porque são jogos muito pesados. Muito bem, então Sam Vaknin desenvolveu essa terapia fria que ajuda essa gente, talvez a ter uma correção por atitude, uma coisa higiênica mais mecânica, não tão profunda, mas que os ajuda a causar menos estragos, a sofrer menos também, porque não há dúvida, não se enganem, todos estão em sofrimento, os abusadores e os abusados. Esse é um jogo desgastante, é uma dança, né? Muito perversa e desgastante. Então, isso disse o Sam Vaknin sobre a terapia fria. Por fim, se você é amigo de um narcisista, você pode ser um enabler, ou seja, um habilitador.
preciso tomar cuidado, de repente você tem um carro bonito e o narcisista te ensina a falar inglês e vocês têm um acordo aí. Dizem que os cluster B, as pessoas com desordem de personalidade, são muito manipuladoras e elas não têm amigos, elas têm cúmplices, né? Então tem um mimicocó ali que se junta para um ficar protegendo o outro, dizendo quanto o outro é legal. Não importa se as relações íntimas não são saudáveis, não importa se essas pessoas são claramente irresponsáveis, se deixaram ex-esposas, esposos, namorados, parceiros de trabalho, filhos, à beira do caminho, e sempre se vitimam, e sempre acham que não são compreendidos, né? Porque minha dor é tão grande que ela é a maior dor do mundo. Olha que narcisismo, eu sou tão melhor que todos, que inclusive a minha dor é a maior do mundo. Você precisa tomar cuidado, né, de não ficar enabling, bota um pouco de limite, percebe se esse acordo aí, pô, vou ter dó e tal, mas o quanto de sofrimento essas pessoas geram. Eu preciso, e eu acho que dá a mão, às vezes tem pessoas completamente desreguladas que têm de um vizinho, de um amigo, uma ajuda importante. Mas também você vê casos de psicopatas daquela percentagem pequenininha da sociedade que viram serial killers, que eram ótimos vizinhos, plantavam no Jardim da Moça, ajudavam. Nossa, mas eram 12 pessoas, como é que mesmo matou 3 mulheres? Então a gente também tem que se tocar. Se você tem sinais amarelos e vermelhos, busque ajuda profissional, se aconselhe, me escreva para outros profissionais da área, para ver como é que você se conduz, porque lá para as tantas você pode ter uma amizade, a pessoa também, aí um fica nutrindo o outro, sobretudo os mais jovens, né? Os mais jovens podem ser alvo fácil para desordem de personalidade, porque você me empresta o carro e eu te ensino inglês, ou vice-versa, e fica uma alegria ali superficial, desfazendo dos outros, inclusive, porque o bullying é uma das 9 características, né? O exploitative, o explorador, e como é que você explora? Pode ser com dinheiro, pode ser tirando sarro, pode ser desfazendo, pode ser estando sempre de cima, tem um jeito passivo-agressivo de ficar por cima, que não é aberto, mas que de alguma forma manobra as coisas para a pessoa estar sempre por cima. Bom, e você sustenta e permite que esses jogos continuem, né? Então, para ter uma desordem diagnosticada, a pessoa tem que estar o tempo inteiro com 5 a 7 traços dos 9, o tempo inteiro. A pessoa não tem esse ombro a ombro, ela é o tempo inteiro superior, ela é o tempo inteiro arrogante, ela é o tempo inteiro de uma vaidade patológica. A gente percebe essas coisas. Não, você não precisa diagnosticar, mas você precisa conhecer as bandeiras amarelas e não dá chão, sabe? Não dá lastro para alguém que é abusador em nome de uma amizade, em nome de uma barganhazinha, de umas migalhas que vocês trocam, de uma amizadezinha. Eu compreendo, porque ele é meio assim, ele é meio assado. Essas pessoas estão detonando com a vida de todo mundo. Chega uma hora, a sociedade tem que pôr limite e essas pessoas têm que crescer. Que bom que o Sam Vaknin está desenvolvendo um tratamento. Vou trazê-los para o Brasil, ele, o Richard Grannon, estou traduzindo a Lisa Romano, as melhores referências do mundo. Para quê? Para a gente conseguir navegar para o auto-amor, todo amor, se conhecer, ter bordas, né? Como codependente, depender menos do universo e da confirmação externa, se validar, não se perder de si, né? E lidar com os nossos mecanismos de defesa, porque às vezes a gente freeze, né? Se isola, sai um pouco do jogo, porque se relacionar é perigoso, a gente começa a ficar ali, sim, tá tudo bem, estou em paz, mas não quero mexer muito, porque senão eu tomo porrada. E é preciso que a gente reduza o nível de porrada e que a gente aumente o nível de bem-estar e de troca e de amor verdadeiro entre os seres humanos, né? Então, eu aqui de Madrid, hoje, 29 de junho de 2016, de junho, ó, tô lelé, 29 de setembro de 2016, 29 de junho foi uma data importante na minha vida, por isso que eu lembrei disso, 29 de setembro de 2016, os cumprimento afetuosamente, todo amor, auto amor, presta atenção, tem que saber quem você é. E terminando esse setembro amarelo, o objetivo da vida é ter esperança, não desespero. Então não vale a pena, lembre-se do que eles fazem, não do que eles falam. Auto-amor, todo amor. E pode ter validação externa, inclusive troca afetiva, que às vezes não é validação, é afeto. Eu gosto de você, você gosta de mim, a gente se cuida.